Gente, então deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Leandro, eu sou médico formado pela UFMG em 1989, 34 anos, passam rápido. Nós estamos aqui num espaço disruptivo. Aqui, conversei com o Janaína, a pessoa que estou conhecendo aqui agora. Nós que mexemos com medicina endocannabinoide e a galera que mexe com a medicina integrativa, cujo foco não é a doença, nós somos disruptivos muito, porque as novas entidades de classe não nos reconhecem, não nos olham com bons olhos. Né? E a gente precisa evoluir nisso, porque eu acho que falta uma representatividade. Então eu estou aqui, vou declarar meus conflitos de interesse. Eu sou coordenador médico científico e fundador da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal. Faço parte hoje de um grupo, de uma plataforma que, na minha opinião, desde 10 anos de luta aí com cannabis, é uma das melhores experiências que eu vivo do ponto de vista de educação, que é o Weekend Academy. Eu tenho muito orgulho de ter trocado aula da pós-graduação na universidade por aula nessa iniciativa, porque não dá nem para falar sobre valores, sobre alunos. A Weekend tem alunos em 21 países. Nós temos uma série de alunos americanos, porque lá nos Estados Unidos a participação do médico não foi como é que está sendo aqui no Brasil. Lá o uso recreativo era preponderante, então o doutor entrou na onda de o doutor deixa ou o doutor não deixa. Quem vai decidir o que o paciente vai usar é a pessoa que está atrás do balcão do dispensário de cannabis. Então a medicina lá mudou bastante. Então a medicina endocannabinoide é muito mais do que dizer se pode ou não pode usar cannabis, né? Então a gente tem muitos alunos hoje em 21 países. E eu sou o pai do Benício. E é esse carinha aí que mudou radicalmente a minha vida. Cannabis encontra no país uma situação muito complicada e até hoje essa situação não se resolve. Isso aí é do G1, em julho de 2020, quando eu, pai, médico, branco, tem dinheiro para pagar advogado, conseguiu na justiça desse país, já está transitado e julgado, um salvo-conduto para produzir a cannabis que meu filho usa. Então eu tenho o direito de cidadão brasileiro de plantar quantas plantas ele precisar, da espécie que ele precisar. Eu posso transportar, eu posso levar. Eu só não posso dar isso para outras pessoas. Aí aparece nisso, numa notícia do jornal, na Globo, G1. Justiça confirma a decisão que autoriza pai. Na mesma notícia, aparece a polícia num baile funk de aglomerado da região Centro-Sul. Quer dizer, a maconha para o favelado tratada de um jeito e a maconha para o branco é tratada de outro jeito. Isso é muito importante do ponto de vista social, as pessoas precisam entender isso. Porque senão vai continuar uma briga sem fim, não é? Então eu acho que isso precisa ser resolvido. Essa operação da polícia, acharam maconha enterrada no chão de um quintal de uma casa. Alguém denunciou. E era para quê? Era para a garotada curtir no baile funk. Então, preto no Brasil e pobre, periférico, ainda é muito descriminalizado. E mudou a minha vida por quê? Esse baixinho aí hoje está com 15 anos, Benício, por uma questão social, eu sou pai e mãe dessa criança. Até os 5 anos de idade, Benício se internou 48 vezes, 14 delas em UTI, e eu, como cirurgião, vivi meus momentos médicos mais complicados da minha vida com esse menino. Eu sou cria do Mário Pena, eu sou segundo residente do Dr. João Rezende Alves. Eu já fiz mastectomia com amputação de braço junto. E nenhuma cirurgia monstruosa como essa chegou perto do que eu vivi com esse garoto aí. Parada cardíaca, eu já peguei o jugular dele dentro do CTI aqui em Belo Horizonte, já entubei ele no elevador. Ele só é vivo porque o pai dele é médico, sem sombra de dúvida. Sabe? Então, eu mesmo fazia o midazolam intranasal, eu mesmo entubava. Quando chegou aos 5 anos de idade, eu já sabia que cannabis funcionava para epilepsia. Por quê? Porque eu entrei para a faculdade de medicina em 1983 e lá no cursinho eu virei maconheiro. E aí, como sempre quis, pela curiosidade de entender por que aquele mato queimado dava aquela coisa, eu fui para a faculdade em 83, lá no ICB, na Biblioteca Central, lá do campus. Cheguei para o bibliotecário e falei assim, eu queria estudar cannabis. Não tinha essa coisa de internet, PubMed, nada disso. Aí você passava os temas que você queria, 15 dias depois você voltava lá, ela te entregava um monte de papel assim. Era assim mesmo, que ela ia nas revistas, nos anúncios, pegava um tal de telex, não era fax não, era um telex que passava. Aí o primeiro artigo estava lá, publicado em 1980 na Pharmacology do professor Elisaldo Carlini.
Mal eu podia imaginar que 25 anos depois ele ia ser um grande amigo. Mal eu podia imaginar que esse estudo publicado na Pharmacology foi um duplo cego prospectivo randomizado para tratamento de epilepsia em adultos. 25 anos depois nasce o Benício na minha vida. Benício, até os 5 anos, tomava 3.000 miligramas de levetiracetam, 2 comprimidos de 500 miligramas, 3 vezes ao dia. Benício tomava 750 miligramas de ácido valproico, 250 miligramas 3 vezes ao dia. Benício tomava 100 miligramas, 100 3 vezes ao dia de topiramato. Benício tomava oxacarbazepina, 300 miligramas 3 vezes ao dia, 900 miligramas. Para completar esse pequeno coquetel, ainda tinha risperidona, 1 miligrama 3 vezes ao dia. Esse menino sofreu com pancreatite, esse menino sofreu com hepatite medicamentosa e convulsionava igual um louco. Eu já sabia do estudo do professor Carlini. Eu já sabia e tinha convicção que cannabis usada de qualquer jeito, desde que seja natural, não pode ser um K9, uma sintética. Usada de qualquer jeito não existe DL50, ponto. Não se morre por usar cannabis natural, ponto. Então eu não tinha medo em dar. Só que tinha que fazer um óleo. Como fazer o óleo? Do prensado da rua? Nem eu preciso de arrumar alguém. Aí a Dalva, minha colega de turma, uma neuropediatra, excelente neuropediatra, me avisou, olha, tem um tal de Dr. Devinsky lá nos Estados Unidos que abriu um trabalho para incluir alguém para fazer um estudo com cannabis e epilepsia. Na mesma hora, isso foi 2012. Eu entrei em contato com esse professor, ele falou assim, você tem que mudar para os Estados Unidos, você é um cidadão canadense, porque não pode andar para fora. E outra coisa, seu filho vai chegar aqui, ele vai participar da randomização. Randomização? Meu inglês, vou mudar minha vida? Difícil. Então eu não queria randomização, eu queria dar para ele o mais rápido possível. Aí apareceu uma reportagem no Fantástico da Anne, eu achei uma criança, dessa criança eu consegui fazer um tráfico internacional de drogas, e assim eu fiz esse tráfico internacional de drogas. A resposta foi maravilhosa para esse meu filho. Ele nunca mais se internou. Para quem quiser conhecer isso, é só procurar meu nome aí no YouTube. Eu filmei esses episódios. Aliás, eu filmava, né, Cássio, ele tendo crises convulsivas. Com qual objetivo? Para ensinar para os alunos da faculdade de medicina. Você quer saber o que é uma crise tônico-clônica? Você quer saber o que é uma paralisia de Todd? Você quer saber o que é uma crise de ausência? Então, meu filho tem lá tudo quanto é tipo de convulsão, né? E desde a primeira dose até hoje, ainda continuo qualificando essa prescrição dele. E desde a primeira dose, nunca mais pisou no hospital. Desde a primeira dose. Então, é uma mudança de paradigma? É uma mudança radical de paradigma. Só sabe o peso do piano quem carrega, e a maioria dos nossos colegas médicos não entendem o peso que os pacientes carregam. Principalmente na oncologia. Não é? Então eu vou tentar passar para vocês aqui essa disrupção e tentar mostrar para vocês o potencial, o que é que isso virou na minha vida, né? E que vai ser bom.